Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Convido vocês, povo de Deus, para que juntos estejamos meditando um pouco no que está escrito em 1 Samuel, capítulo 12, verso 23 e 24. E assim diz a palavra do Senhor. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-lo fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas o Senhor vos fez. Meus queridos, nesse capítulo 12 de 1 Samuel, aqui o profeta está exortando o povo de Israel sobre o grave pecado que haviam cometido, de ter rejeitado o seu único rei, o seu único Deus, o Senhor Deus de Israel. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 12, nós olhamos também comparando com o capítulo 8, porque na verdade é a continuação do capítulo 8, porque ali o povo chegou diante de Samuel com uma proposta, lhe dizendo: Samuel, tu já estás velho demais, e os teus filhos não andam nos caminhos de retidão. Então constitui sobre nós um rei, para que nos julgue, para que vá diante de nós, para que reine sobre nós, Samuel. E é claro que essa palavra, essa proposta, pareceu mal aos olhos de Samuel, e ele muito se entristeceu. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, depois se manifestou mais uma vez para o seu servo, e lhe disse: Samuel, este povo não está te rejeitando a ti, mas estão rejeitando a mim. Então, Samuel, faze-o conforme eles estão pedindo. Constitui sobre eles um rei, para que vá diante deles e o julgue. Porque aquele povo dizia para Samuel: Samuel, assim como todas as nações têm os seus reis, nós também queremos um rei para que nos julgue, para que reine sobre nós. Meus queridos, aqui mais uma vez, o profeta está aqui diante do povo, lembrando-o daquele grande pecado que havia cometido. E aquele povo reconheceu aqui, porque eles sabiam que de fato eles haviam rejeitado o seu único rei, o seu único Deus, o Senhor Deus de Israel. Samuel está mais uma vez exortando aqui aquele povo e lembrando aquele povo dos grandes feitos do Senhor, desde quando ele tirou os pais lá do Egito, da casa da servidão, da escravidão, da opressão, do domínio de Faraó. Então, meus queridos, aqui, mais uma vez Samuel também, lá no comecinho do capítulo 12, ele mostra aqui claramente para aquele povo o grande pecado que eles haviam cometido. E aquele povo reconhecendo que Samuel, de fato, mais uma vez, estava ali sendo mensageiro, porta-voz de Deus. Aquele que tinha respaldo na terra e no céu. Porque também no capítulo 12, aqui no começo, ele chega diante do povo e diz: agora testificai contra mim perante o Senhor. Testificai perante o seu ungido diante do Senhor. Se desde a minha mocidade até o dia de hoje, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho tomado algum animal de alguém, se eu tenho aceitado suborno de alguém. E aquele povo, de fato, eles sabiam, eles reconheciam que Samuel era um profeta íntegro, que era um juiz íntegro, que era um sacerdote íntegro, e foi aquele que foi levantado pelo Senhor Deus de Israel. E quando nós olhamos, irmãos, para o começo de tudo, lá no capítulo 1, quando aquela que era estéril, Ana, esteve ali se derramando diante do Senhor, esteve ali fazendo voto ao Senhor, e ali o Senhor manifestou seu poder sobrenatural, e aquela que outrora era estéril passou a ser uma mulher fértil. Então no ventre de Ana foi gerado o profeta Samuel, que seria aquele que foi levantado por Deus mais tarde para ser o substituto de Eli, o sacerdote, no templo lá em Siló. Quando nós olhamos, irmãos, que desde o princípio, quando Ana o entregou seu filho sob os cuidados do sacerdote Eli, e o Senhor Deus já vinha testificando na vida do seu servo Samuel, que este seria aquele que seria levantado diante de todo o povo, como mensageiro de Deus ali, para também ser o sacerdote, para também ser aquele que seria um grande intercessor do povo de Deus. Meus irmãos, nesse texto aqui mencionado, no versículo 23, Samuel, ele diz aqui: longe de mim tal coisa, que eu peque contra o Senhor e deixe de orar por vós. Eu quero aqui, queridos, aqui enfatizar algumas virtudes deste homem para a nossa lição.
Algumas virtudes do sacerdote, do profeta e do grande intercessor Samuel, do homem de Deus. Meus amados, assim como Samuel, a gente vê também nas Escrituras que homens que também tinham as características que Samuel tinha, as virtudes que Samuel tinha, que foram também grandes intercessores do povo de Deus, do povo de Israel. Assim como Moisés, que foi o primeiro, que se levantou ali em favor do povo, que se colocou na brecha pelo povo, lá no capítulo 32 de Êxodo, depois que aquele povo fez ali um bezerro de ouro para adorá-lo. E então Moisés disse para o Senhor: Senhor, perdoa o pecado deste povo. Ou então, Senhor, eu te peço, então risca o meu nome do teu livro que tens escrito. Assim também nós olhamos para Neemias, no capítulo 1, no verso 5, quando ele faz ali uma oração intercessória pelo povo, pedindo perdão pelos pecados do povo de Israel, se colocando na brecha por aquele povo também, queridos. E chegando aqui em Samuel, mais uma vez nós olhamos, irmãos, as virtudes deste homem. E eu quero aqui enfatizar a primeira virtude que todo grande intercessor, grande profeta, ele tem. Qual é esta virtude? Eu estou falando do amor. Porque sem amor, meus amados, não há como você interceder, não há como você se colocar na brecha, não há como você pagar o preço por alguém ou por uma nação. E a outra virtude que eu quero também aqui, meus queridos, enfatizar na vida deste homem, a intimidade com Deus. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus, no meio de toda aquela geração. Outra virtude também que eu quero enfatizar, queridos, a confiança em Deus. Ele confiava no Senhor de todo o seu coração. Por isso que ele estava exortando este povo aqui, servi-lo fielmente com todo o vosso coração. Porque Samuel servia ao Senhor fielmente, queridos. Outra virtude também que eu quero aqui enfatizar, meus queridos, ele acreditava no poder, na eficácia da oração. Samuel se colocava na brecha por aquele povo, irmãos. Samuel se colocava ali diante de todos, como um grande intercessor, como aquele que era o atalaia de fato, que estava ali para interceder por cada um. E essas são virtudes louváveis da vida de Samuel. Então, todo grande intercessor, ele tem que entender algo, meus queridos, que também tem que existir dentro de si uma grande humildade. Essa humildade seguida deste grande amor, primeiramente, da confiança em Deus e principalmente da intimidade com o Senhor Deus, e crendo em todo o tempo no poder, na eficácia da oração. E Samuel se colocou na brecha por este povo. Por isso que o Senhor o escolheu, o Senhor o separou, o Senhor o chamou para este grande ofício. O Senhor manifestou o seu juízo sobre a casa de Eli, sobre todos quantos ali eram da descendência de Eli. Mas na vida de Samuel foi diferente. E enquanto Samuel esteve ali julgando a Israel, o povo de Israel teve paz. Então, meus amados, quando nós olhamos para a vida de Samuel e olhamos também para nossas vidas, será que eu e você também temos nos colocado na brecha como grandes intercessores? Será que essas virtudes que existiu na vida deste homem, será que também existem em nossas vidas? Será que nós temos buscado, meus queridos, de fato, sermos aqueles grandes intercessores, homens e mulheres que se colocam na brecha por suas famílias, pelo seu povo, que tem de fato intercedido pelos seus líderes, tem intercedido pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, por todos quantos o Senhor Deus tem nos chamado para interceder. Eu tenho os meus pastores, você tem os teus pastores, nós temos as nossas lideranças, as lideranças eclesiásticas, políticas. Isso é bíblico, irmãos. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que lembrar que nós temos a importância fundamental no mundo inteiro, porque nós somos o servo do Senhor. O Senhor nos constituiu também para que nós estejamos intercedendo por todos os que estão em eminência. Nós temos que fazer aquilo que de fato interessa fazermos. Nós temos que clamar ao Senhor, temos que pedir misericórdia, temos que clamar ao Senhor para que o Senhor ele venha com seu poder
e mude a nossa história, mude a história do nosso povo. Esteja estendendo as suas mãos para abençoar o nosso povo, abençoar a nossa família, abençoar os nossos ministérios. Então, meus queridos, quando nós olhamos para a vida de Samuel, olhamos para as virtudes que este homem tinha. São lições que nós aqui aprendemos mais uma vez. E esse era o propósito dessa mensagem que eu queria trazer neste dia para você. Que sirva de reflexão para a tua vida, assim como tem servido também de reflexão para a minha vida. Que o Senhor, Ele nos ajude, que o Senhor esteja conosco, nos capacitando, nos habilitando para que nós estejamos, sim, buscando esse dom do Espírito de Deus, o dom de sermos grandes intercessores, de sermos grandes profetas, grandes atalaias, grandes reparadores de brechas, que nós estejamos nos colocando na posição da qual o Senhor Deus nos chamou, em nome de Jesus. Amém? Então, povo de Deus, recebe essa mensagem no teu coração em nome de Jesus. Guarde essa mensagem, meu amado, meu santo, meu querido irmão, minha querida irmã, homem e mulher de Deus. E que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração de todos, fiquem na paz do Senhor. Glória a Deus.